Só para complementar o que você está falando aí, na verdade, o Crespo ele já recebeu a informação do Departamento de Performance do São Paulo, sem que ele conte com. Ele já tem um tracinho do lado dos jogadores no relatório, em que Alves, Pablo Maia, Bobadilha, André Silva, já tem asteriscos, assim, já tem um sinalzinho do lado de que são jogadores com possibilidade de saída. Já, por exemplo, Rian não tem, Ferreirão não tem, é só se for uma coisa muito fora da curva, mas alguns jogadores, o São Paulo, para quem não sabe, né, para quem está acompanhando aí, não sei se também vocês sabem, quando o cara vai assumir o time, alguma coisa, o departamento de performance do São Paulo faz uma pasta, faz uns documentos e apresenta com esses documentos estatísticas, números, dados, GPS, histórico, estatística, aquelas coisas que a gente também fica manipulando. Quantos gols tem, quantos minutos jogou, quantos cartões tomou, aquelas coisas todas. E, além disso, eles têm jogadores por posição, idade, quanto foi utilizado, e também tem lá o planejamento que o São Paulo tinha feito para esses jogadores. E aí, quando o Crespo recebeu, ele já sabia que o Alves já era favas contadas, já não adianta. Ele já sabia que ele não fazia parte disso. Não à toa, vocês viram, inclusive, que a gente já estava até em live ontem de manhã, o próprio Éder Traschini do UOL foi lá e falou, o São Paulo tem interesse em jogadores do setor de meio de campo, que é jogadores assim, que faz muito mais esse perfil assim, tipo o próprio... uns chamam de Gabriel Teixeira, outros chamam de Biel. Eu conheço ele de Biel, porque desde a época do Fluminense no Rio ele era Biel. Então, assim, é o nome dele. Ele é mais conhecido por ser um ponta, mas ele também tem facilidade de puxar a bola para o meio, de fazer um meio atacante. No final das contas, não à toa o São Paulo teve interesse nele. Então, é sobre isso que você falou, por exemplo, do Crespo avaliar o jogador ou não. O São Paulo já conta com o Alves fora. Então, o Crespo já tinha ciência disso. O Crespo nem chegou a aventar a possibilidade, nem chegaria a aventar a possibilidade, porque ele já estava constando como um jogador de saída. E o Crespo sabe também que se não tiver a venda do cara, ele vai ter que sangrar outro. Ou seja, aí entra aquela coisa que ele nem se mete no planejamento do clube, no final das contas. O clube faça. Agora, que ele teve de promessa, que ele teria pelo menos aí a possibilidade de contratar uns 3 ou 4 jogadores, ele tem. E aí agora sim ele vai participar dessa decisão e tomada de decisão junto com o clube. É aquela história, saindo o Juan Tressoldi, de repente vem mais um jogador, Luiz Gustavo, se acabar ficando no São Paulo e recuperar, pode até virar um zagueiro também, ou seja, nesse sistema do Crespo, encaixaria nesse sistema. Então são essas micro possibilidades aí no que diz respeito à questão de reforços. O Crespo fez reuniões online hoje com São Paulo, inclusive. Essa é uma das informações aqui que eu posso deixar nesse vídeo com vocês. E nessa reunião ele fez mais detalhes de programação da primeira semana. Ele fez a programação de retorno dos jogadores e quais as atividades de treinamento, quais os horários de chegada dos jogadores, aquela coisa toda na reapresentação. E, além disso, ele discutiu com a diretoria as possibilidades de nome que o Scout já tinha mapeado, que são jogadores oferecidos, etc., para o São Paulo, para as contratações. E o que eu soube foi que o Crespo colocou 6 nomes na mesa, sendo 2 por posição, que ele gostaria que o São Paulo checasse a possibilidade de contratação desses jogadores. Então pode ser que os planos originais do São Paulo, em termos de jogadores, mudem completamente também depois desses nomes que ele botou na mesa. Vamos ver agora. São nomes do mercado sul-americano, ou seja, são jogadores mapeados que tem nacionalidade dentro do mercado sul-americano, foi só o que me disseram. Eu falei, tá ótimo, já é uma informação muito decente, inclusive, porque já diz respeito ao que você acabou de falar. É o Crespo já botando a mão no planejamento, sendo que em 2021, o Crespo, coitado, o cara não conseguiu mexer em absolutamente nada. Ele já pegou o elenco ali nos trancos e barrancos, e na janela do meio do ano, a única coisa que ele ganhou, no final das contas, foi o Rigoni ali. E assim, malemar. Depois veio o Caleri e o Gabriel Neves, que chegaram, e assim, fora de forma, sem estar treinando nem nada. E o cara mal conseguiu utilizar os 2 jogadores, né? E aí chegou o Dineno, né? Chegou o Dineno, que é um jogador que já tinha sido pedido pelo próprio Crespo lá atrás. É um jogador aí que existe uma expectativa em cima dele.
a questão de se vender o André é que depois você vai ter que acabar repondo com mais um atacante, né? Isso é só essa questão, porque o São Paulo entende que precisa ter 3 jogadores de ataque, se bem que o Crespo joga diferente do Zubeldia, né? Vamos ver o que o Crespo fala também. Às vezes ele acha que dá para jogar com o Rian, dá para botar o Luciano segundo atacante, já que agora a gente tem uma outra formatação de time, né? Dá para a gente pensar em outras alternativas. De todo modo, eu vi vocês falando sobre meia. Eu não vi vocês comentando sobre possíveis nomes, de nomes que vocês gostem. Hoje, numa conversa de tarde, inclusive, estava até lá no jogo do meu filho, o cara falou assim, estava me perguntando, falou assim, você sugeriria que nome de meia, né? Papo assim, de conversa fora, igual a gente sempre joga. Tem algum meia que você vê, porque meia tá escasso, camisa 10, essas coisas todas. Eu falei, ó, dentro da realidade do São Paulo, não que seria o meu nome ideal, o nome dos sonhos, mas dentro da realidade do São Paulo, tem um cara que já há muito tempo eu acompanho, que eu acho extremamente habilidoso e pode ser como complemento de elenco, plantel. Eu acho que um canhoto, que faz inclusive o flanco esquerdo, é o Lucas Crispim, que jogou no Fortaleza, já foi do Guarani, etc. Não é um fenômeno, mas é um jogador interessante de composição de grupo, inclusive pode fazer o lado do campo. É um jogador que até falou, é um jogador barato, é um jogador que era factível, né? Um jogador que é aderente para a realidade do São Paulo hoje. Faz gol, dá bastante assistência, tem bons números. Por isso que eu falei, assim, não é um jogador que você vai fazer, mas você quer ver o Lucas Crispim no São Paulo? Cara, não é uma questão de querer ver o jogador, é uma questão de realidade e adequação de momento. Eu tenho um aqui, Zanqueta. Inclusive, beleza. Fala. Um que acho que foi muito injustiçado aqui na base do São Paulo, que era o Caleb. Lembra dele? Foi vendido para o Atlético Mineiro e agora está no. Ele não é que ele também não é bem um camisa 10, né? O Caleb, ele é um jogador que cai mais pro lado do campo também, ele é tipo um Biel da vida. Ele é tipo um Biel, ele é um jogador que cai pro lado, se movimenta mais, é mais jogador de movimentação. Tô falando, por isso que eu tô falando, o camisa 10, meia, hoje é uma missão absolutamente inglória. Se você puxa a camisa 10 de cabeça, você vai lembrar de quem? O São Paulo nos últimos anos. Vamos lá, só pra gente rememorar. Daniel Alves não era camisa 10, ele só usava 10. O Cueva não era bem um camisa 10, o Cueva era um meia atacante, um meia, mas era um meia atacante, mas não era bem um camisa 10 assim de armação de jogada. Aí você puxa o Benítez, por exemplo. O Benítez era um camisa 10, mas o Benítez, cara, não parava em pé. Então, assim, você vai ver, o Benítez era um perfil de camisa 10, um enganche argentino, aquela coisa toda. Antes dele, pode puxar aí para trás, ó. Você não vai achar jogador que jogou no São Paulo que realmente era um armador até chegar no Ganso. Você não vai chegar, você vai chegar no Ganso lá atrás de novo. Aí olha para você ver. Todos os clubes brasileiros hoje, é raro você achar um jogador que seja extremamente assim, um armador. O Arrascaeta no Flamengo, ele não é um armador. O Arrascaeta é muito mais um segundo atacante hoje do que um meia. É difícil mesmo essa posição. Eu estou falando isso para vocês porque é uma posição muito difícil de ver. Hoje, quando me perguntaram hoje, eu fui atrás, e olha que eu estou falando de um jogador que não é nenhum fenômeno. Estou falando de um jogador, mas é um jogador que tem características de 10, de pensar jogo, de criar mais do que correr com a bola, porque hoje em dia o pessoal bota muito meia para correr com a bola. E isso não é um meia. Meia é o cara que cadencia o jogo, é que dita o ritmo do jogo. O Oscar hoje, ele é um jogador que cai muito mais para o lado do campo do que centralizado. Faz muito tempo que ele não joga central. Eu tenho curiosidade, inclusive, de ver se o Crespo conseguirá fazer o Oscar jogar mais central como um distribuidor de jogadas, porque o Oscar gosta muito de flutuar, né? Então, deixo em aberta para você. Mas o Caleb, eu acho ele ótimo. Acho um ótimo jogador também, só tem essa questão. Ele não é um armador, ele é um jogador de movimentação ali no setor de ataque. É como se fosse um Lucas mais jovem, vamos chamar assim.